A deputada federal Alê Silva, em live transmitida pelas redes sociais, apresentou notícias sobre as pessoas que foram presas em massa no que vem sendo comparado a campos de concentração em Brasília, a mando do ministro Alexandre de Moraes. A deputada disse: "Hoje nós já podemos falar, sem medo de errar, que no Brasil foi instalado um verdadeiro campo de concentração e essa foi a grande inauguração do governo Lula. Então, foi no governo Lula, um governo comunista, que nós tivemos instalado o primeiro campo de concentração da América Latina." A deputada rebateu narrativas da extrema esquerda que alegam que as pessoas não estariam presas por estarem com seus celulares e explicou que há interesse em descaracterizar as prisões por conta das flagrantes ilegalidades. Alê Silva alertou sobre as violações a direitos humanos que estão sendo observadas e afirmou que já há representações aos órgãos internacionais. Ela lembrou que as prisões são federais, diretamente subordinadas ao ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino. A deputada enfatizou ainda que a imensa maioria das pessoas que foram levadas aos campos de prisões em massa não teve qualquer participação nos atos de vandalismo. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, boa noite. Passando aqui, para atualizar o meu público do Facebook e também aqueles que me seguem pelo YouTube sobre os últimos acontecimentos em Brasília referente aos nossos presos políticos, as pessoas que foram presas em decorrência dos fatos que aconteceram no domingo passado, ok? E principalmente com relação a essa narrativa, que mais uma vez a imprensa marrom inventou, propaga, sem o menor pudor, chamando todos os manifestantes de golpistas. E nós vamos agora falar que tudo isso não passa de mera narrativa, uma coisa inventada, ok? Bom, galera, é o seguinte, teve essas manifestações em Brasília domingo passado, e mais uma vez eu quero deixar aqui registrado que eu sou totalmente contrária a qualquer tipo de manifestação violenta, como aconteceu. Quebra-quebra, tal. Não, nós nunca precisamos disso. Nós aqui da direita nunca fizemos arruaça, nunca quebramos, nunca fomos vândalos, conseguimos derrubar a Dilma, Fizemos muitas manifestações e derrubamos a Dilma sem quebrar uma vidraça sequer.
uma vidraça sequer. Vocês devem se lembrar das grandes manifestações que começaram lá com a turma de direita nos anos 2016, 2017. Na época, eu mesma estive em Brasília várias vezes, acompanhando as manifestações. Tivemos acampamentos também pró-impeachment, e na época ninguém fez o que foi feito agora. Tanto que eu acredito, e pelo desenrolar das coisas, que eu estou vendo, está muito claro, esse quebra-quebra generalizado nessa manifestação de domingo foi provocado por infiltrados, né? Pessoas que vieram ali realmente dispostas a quebrar tudo para colocar a culpa nos manifestantes. Galera, quem estiver chegando aí, curte, comenta, compartilha. Eu vou passar algumas informações aqui interessantes para vocês, principalmente relacionadas aos presos políticos que ainda se encontram, né, no interior dos presídios lá no Distrito Federal. Os homens estão na Papuda e as mulheres estão no presídio Colmeia, que é um presídio destinado só às mulheres, ok? Bom, pessoal, quem esteve aqui acompanhando, né, pelas redes sociais, viram o campo de concentração que foi instalado na segunda-feira e ficou ali por mais ou menos 2 dias, né? As pessoas reduzidas às condições subhumanas, né? De tendo que dormir no chão, sem cobertor, só com a roupa do corpo. Idosos, nós tínhamos ali a presença, né, de pessoas com quase 80 anos de idade, crianças. Então hoje nós já podemos falar, né, sem medo de errar, de que no Brasil foi instalado um verdadeiro campo de concentração, e essa foi a grande inauguração do governo Lula. Então foi no governo Lula, um governo comunista, em que nós tivemos no Brasil instaurado o primeiro campo de concentração da América Latina. As pessoas ficaram ali por horas e horas sem acesso à alimentação e sem acesso à água, ok? E aí o cara, mas o sujeito estava com celular. Claro, ele estava com celular, sabem por quê? Porque havia interesse, né? Há um interesse dos envolvidos de que essa prisão no galpão seja descaracterizada para a gente não pedir a nulidade dos autos de prisão em flagrante, porque existe um prazo entre a prisão e a comunicação para o juiz competente sobre as prisões, e esse prazo não pode ultrapassar 24 horas. Eu tenho um tal de fulano aqui, vagabundo, deixa eu bloquear, que eu não quero perturbação aqui não. Pronto. Ele tem o direito de falar o que quer, mas eu não sou obrigada a ouvir o que eu não quero. Então, galera, não, vocês não estavam presos. Olha só a próxima narrativa da esquerda. Eles vão dizer que as pessoas que estavam no interior daquele galpão não estavam presas, que elas não estavam ali contra a própria vontade, tanto é que elas estavam com o celular filmando tudo o tempo todo. Isso daí é um truque, né? É um subterfúgio, como se diz, para descaracterizar, porque elas ficaram ali confinadas por mais de 24 horas, o que, de acordo com a nossa legislação, não poderia acontecer nunca, né? Nunca, porque prazo máximo 24 horas. Bom, das 1.500 pessoas, mais ou menos, detidas nesse galpão, 700 e tantas ficaram, né, com as suas prisões preventivas decretadas, e elas foram levadas para os presídios, né, masculino e feminino. E lá nós observamos mais uma vez os direitos humanos dessas pessoas sendo transgredidos, ok? Para a esquerda, direito humano só serve para... Agora, para preso político da direita, não, né? Mas eles tiveram, sim, os seus direitos humanos transgredidos, eles sofreram psicológica. Se eu não posso considerar que horas e horas dentro de um ônibus, sem água, sem banheiro, sem comida, esperando para saber o que ia acontecer, que é o que aconteceu com eles. Se isso... Então, eu não sei mais o que... Mas
Depois da prisão veio uma outra transgressão aos direitos humanos. As pessoas, elas não receberam, boa parte delas, não recebeu o kit higiene, né, que é papel higiênico, sabonete para tomar um banho, uma toalha de banho, roupa, receberam uma muda de roupa, né, porque para quem não sabe, o presídio ele tem um padrão interno, então a pessoa não pode usar as próprias roupas lá dentro. Não tinha roupa para todo mundo, então cada um lá recebeu uma camisa, uma calça, até a roupa de baixo tem que ser branca, e com isso, até hoje eu tive ali a situação de presos e presas estarem usando a mesma roupa, sem lavar, desde segunda-feira, só com a roupa do corpo. E nós já estamos aqui providenciando as representações junto aos órgãos internacionais sobre esse modelo. As mulheres, principalmente, né, estavam menstruando, tinham que usar saco plástico, porque o governo Dilma, né, porque aquele presídio lá, gente, é federal. Ele está submisso ao governo federal diretamente, ao Ministério de Justiça, que hoje está sendo comandada por um cara que não sabe nem o que é uma espingardinha de pressão. E eles não estão fornecendo o básico do básico do básico para garantir a dignidade dessas pessoas, como, por exemplo, absorvente higiênico para as mulheres. E elas estavam tendo que usar saco plástico. Hoje eu tive a oportunidade de fazer audiência de uma senhorinha, ela também falou a mesma coisa, ela falou que nem toalha de banho ela está tendo. Então, assim, é estarrecedor, uma vez que o Estado te obriga a usar um uniforme padrão no interior, né, no interior dos presídios, por obrigação, ele deveria sim fornecer esses itens, e não está fornecendo. Hoje também para mim foi muito triste, porque eu fiz a audiência de uma senhorinha de idade, cabecinha branca, que chorou o tempo inteiro, que o tempo todo ali na hora da prisão, ela estava preocupada com os netinhos, né, porque os netinhos estavam com ela e estavam sendo maltratados o tempo inteiro. Bom, também, né, galera, e o que mais me dói nisso tudo é que eu vejo tanta gente inocente ali presa, sofrendo psicológica, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, mas que os reais culpados de tudo isso, aqueles que instigaram, que tomaram a frente para levar esse pessoal lá, para ganhar visibilidade política principalmente, ou até para ganhar dinheiro, né? Esses caras ainda estão soltos, ou se presos, estão cheios das regalias essas que não estão sendo concedidas nem a miúde para os demais. A maioria dos presos políticos lá de Brasília, que eu tive a oportunidade de até agora conversar com eles, né, porque infelizmente as visitas para a família ainda não foram permitidas, só para os advogados, e ainda assim eu não consegui fazer a entrevista à distância, mas eu tenho muitos amigos em Brasília, advogados que estão envolvidos nessa causa, que estão ali trabalhando de graça. Gente, advogados ali, nossos amigos estão trabalhando de graça para muitos ali, e inclusive estão tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar, né, pagando ali a gasolina do seu, porque vocês não sabem, mas a Papuda, nesse presídio, por exemplo, é distante de Brasília, então você gasta tempo, você gasta gasolina, você gasta o seu carro, e o pessoal está ali pagando o próprio bolso, né, e eu sempre aqui em contato com esses advogados, eu estou em Coronel Fabriciano. Essa semana eu não pude ir a Brasília, mas vou amanhã, se Deus quiser, eu estarei indo lá pessoalmente. Esses advogados estavam ali o tempo todo em contato com essas pessoas em meu nome, me ajudando, né? Principalmente aqueles cuja família entrava em contato aqui não pelo Menseja, porque o Menseja eu não acesso, tá, gente? Mas entrando em contato pelo direct do Instagram, que é um meio mais eficiente de contato que eu tenho. E esse pessoal estava lá, né, conversando tal, com os presos e me passando as informações, é muito triste. E aí, durante as audiências também, né, conversando com eles, gente, a maioria das pessoas que foram presas são inocentes de tudo, elas foram a Brasília, sim, eu estava indo lá para participar de uma manifestação pacífica. Me deram a passagem, me deram alimentação, me garantiram ali uma estadia de graça, e eu queria ir ali fazer uma manifestação pacífica.
A maioria deles nem chegou a ir para a Esplanada, ficaram só lá no QG. E aqueles que chegaram aí para a Esplanada, né, não quebraram absolutamente nada, muito pelo contrário, ficaram com medo de tudo que estava acontecendo. E mesmo porque, gente, vocês acham que se essas pessoas que foram presas, se elas realmente fossem arruaceiras, vândalas, a polícia teria prendido eles com tanta facilidade? Nunca, nunca. Eles teriam fugido. Eles foram ingênuos. Ó, aqui chega uma pessoa que falou ingenuidade. Eles foram ingênuos. Aí a polícia chegou, prendeu um tanto lá na Esplanada. Quem não ficou lá na Esplanada voltou para o QG, foi preso no QG. Muitos que ficaram só no QG, não chegaram na Esplanada, também foram presos lá. Muitos que já estavam dentro dos ônibus, voltando para suas casas, porque não participaram de absolutamente nada, nem de QG, nem de Esplanada. Entraram no ônibus, estavam voltando para casa. Foram presos também. Ah, mas quais os critérios que foram usados para mantê-los presos, né, após a triagem no galpão, ou não? Bom, inicialmente, né, os primeiros que foram ouvidos lá no galpão, a polícia ainda estava fazendo uma triagem um pouco mais aprofundada, tipo assim, procurando em rede social para saber se aquela pessoa tinha alguma manifestação, né, falando a respeito dos atos que aconteceram lá em Brasília e tal. E aqueles que não tinham nada, tipo assim, não tinha nenhuma foto ligando eles à movimentação de Brasília, estavam sendo liberados. Só que chegou no final, né, como estava tudo muito devagar e as pessoas começando a reclamar que os prazos processuais estavam se extrapolando, que os direitos humanos das pessoas estavam sendo violados e que lá naquele galpão não tinha as mínimas condições de se receber tanta gente. Aí o que eles fizeram no final? Pegou todo mundo e mandou para o presídio. Pararam de fazer as triagens, simplesmente entregaram um formulário, né, para as pessoas mesmo preencherem e uma nota de culpa, né? Tipo assim, assina aí a nota de culpa que depois a gente vê seu caso. E as pessoas inocentes acabaram assinando.